Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Jazz Talks, o podcast de odontologia da Dentsply Sirona. Eu me chamo Aline e tenho o prazer de estar aqui hoje com a professora e também doutora Renata Nobili. Doutora, por favor, pode se apresentar. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui com você, Aline. Agradeço o convite da Dentsply Sirona também. É nosso. Meu nome é Renata Nobili, eu sou dentista, me formei em odontologia pela Faculdade de Odontologia da USP e depois eu fiz especialização, mestrado e doutorado na área de radiologia odontológica, que é a minha área de atuação atualmente. Legal. E hoje a gente vai falar, acho que, de um assunto super legal, né? Que é os desafios atuais da radiologia, né? E como que a gente pode se preparar para esses desafios. E eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você acredita que seja importante abordar em relação a esse assunto. Legal. Bom, radiologia odontológica hoje, ela vem passando por transformações, né? E nós temos alguns desafios para o futuro. Uma coisa muito dita atualmente, né? Quando a gente fala de radiologia, a gente fala de tomografia computadorizada. Legal. E quando fala de tomografia computadorizada atualmente, se fala em alta resolução. E é um termo comercial que está sendo muito utilizado, está super na moda, mas muita gente nem entende exatamente do que se trata. Então, o que seria uma tomografia em alta resolução? Alta resolução significa eu conseguir ver o maior detalhamento possível de uma imagem. Então, quanto maior a resolução do equipamento, mais detalhes pequenos eu vou conseguir observar daquela região que está sendo tomografada. A alta resolução é boa? É ótima quando eu preciso ver esses detalhes pequenos. Uhum. Então, em casos de endodontia, quando eu estou pesquisando uma fratura radicular, um canal acessório, detalhes minuciosos, análises minuciosas que precisam ser feitas. Preciso disso para todos os casos? Não. Então, erroneamente, muita gente pensa que a solução da radiologia odontológica, das tomografias computadorizadas, é o alta resolução. E aí, pensando, né, nisso que você está me falando, a gente consegue considerar que todos os equipamentos do mercado ele tem essa alta resolução. E também como escolher o melhor protocolo, né, dessa alta resolução? Bom, muitas empresas dizem que tem os equipamentos em alta resolução, mas não é bem verdade. Então, para que eu possa ter um equipamento em alta resolução, uma tomografia em alta resolução, eu começo lá na aquisição de imagem. Eu tenho que ter uma aquisição de imagem que capture uma quantidade grande de imagens base, que são as imagenzinhas que vão formar o volume tomográfico. Então, quanto maior o número de imagens base, mais detalhes eu vou conseguir observar nessa tomografia. Para que eu consiga trabalhar com esse maior número de imagens base, eu tenho que trabalhar com um tempo maior de exposição. Consequentemente, isso vai ter uma maior dose de radiação para o paciente. Outros fatores também vão influenciar nessa alta resolução, como o tamanho do voxel, que ele tem que ser o menor possível, fatores associados aos sensores, movimentação de paciente e tudo mais. O que muitas empresas, né, divulgam por aí como equipamentos de alta resolução, na verdade não estão trabalhando com a alta resolução na aquisição. Trabalham com a alta resolução em software. Que é um dos pontos. Tem uma diferença. É um dos pontos que vai garantir alta resolução, mas não é o principal. Então, o principal ponto que garante que a imagem esteja em alta resolução é eu ter o maior número de imagens base para formar esse volume tomográfico. Então, é diferente. É diferente. É diferente. Entendi. E aí, aproveitando esse tema que você falou sobre a baixa dose, né? Como você enxerga a importância, né, dessa função para diferentes perfis de paciente? Então, daí a gente tem diagnóstico, né? Sim, a gente tem que sempre pensar em quem é o paciente que vai ser atendido. Tá. Qual é o motivo do exame? Até para saber se eu vou usar o alta definição ou se para aquele caso eu não preciso. Não precisa, às vezes não é necessário expor o paciente. Né? Exatamente. Então, por exemplo, voltando, né? Se para alta resolução eu preciso ver detalhes, eu tenho a visualização de detalhes, então casos de endodontia, de modo geral, eu quero trabalhar com alta resolução. Porque eu preciso ver detalhes bem pequenos na imagem para conseguir chegar ao meu diagnóstico. Uhum. Então, tudo isso vai depender da tarefa de diagnóstico que vai ser realizada. Se eu quero, por exemplo, fazer um planejamento de implantes, o que eu preciso basicamente no planejamento de implante? Visualizar a região onde o implante vai ser colocado, pensar na sua altura óssea, na espessura óssea que eu tenho para colocar o implante naquela região. Preciso de alta resolução para isso? Não.
Uma imagem num protocolo padrão é perfeita nesses casos. Se eu quero localizar um dente incluso, um supranumerário, que eu preciso localizar esse dente espacialmente, ver a relação dos dentes vizinhos, relação com as estruturas anatômicas importantes, eu também não preciso da alta resolução. Então, depende muito de cada caso. E daí, quando a gente trabalha com radiologia, a gente tem que pensar nesses princípios. Existem inúmeras diretrizes internacionais para o uso de radiologia, para o uso de radiação, perdão. Principalmente quando se fala em tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, a gente tem regras que precisam ser seguidas. E essas regras, elas dizem que a gente sempre tem que trabalhar com a menor dose de radiação possível para o caso daquele paciente. Individualizar, de fato, exatamente. A gente tem que justificar o uso da radiação e otimizar o uso dessa radiação para aquele paciente que vai ser atendido. Então, até pegando o gancho da sua segunda pergunta, em relação aos protocolos de baixa dose, dependendo do paciente que vai ser atendido, eu prefiro trabalhar com baixa dose do que com alta resolução. Sim. Por exemplo, se é uma criança, as crianças elas são muito mais suscetíveis aos efeitos nocivos da radiação. Eles estão em fase de desenvolvimento e tudo mais. Se eu preciso localizar um dente incluso numa criança, se fosse meu filho, eu ia usar um protocolo de baixa dose nele. Sim. Porque com baixa dose eu ia conseguir ver perfeitamente a posição desse dente, a localização desse dente, a relação com os dentes vizinhos, e não ia estar expondo o meu filho a uma dose de radiação desnecessária para aquele caso. Agora, se é minha mãe, estou dando exemplos de pessoas muito queridas. Sim. Minha mãe, se ela tivesse com um problema endodôntico, talvez um dente fraturado, para ela eu vou querer que ela faça a tomografia em alta resolução. Poxa, mas sua mãe vai tomar uma dose de radiação muito mais alta? Sim, mas para esse caso, essa dose de radiação é extremamente importante, para que eu possa conseguir identificar essa fratura, onde ela está, se ela existe ou não existe, e qual vai ser o melhor tratamento para ela. Então, dependendo da tarefa de diagnóstico que vai ser executada, né, baseada tanto na indicação clínica do exame, quanto também no perfil do paciente, nós temos que direcionar os exames de acordo com essa indicação. A necessidade. Exatamente. E aí, pegando o gancho, né, em relação à alta resolução e tudo mais, qual é a importância da panorâmica, né? Porque muito se fala sobre ter uma panorâmica de qualidade, né? O que de fato é ter uma panorâmica de qualidade, né? Essa pergunta é bem legal, porque muita gente pensa que com as tomografias de alta resolução, a panorâmica não serve mais para nada. E isso é o maior dos absurdos. Cada exame tem a sua indicação. Então, a panorâmica, ela tem uma indicação extremamente importante para todo o início de tratamento. Como o próprio nome dela diz, a panorâmica ela é um exame onde eu tenho uma vista panorâmica, uma vista geral dos dentes. Ela é extremamente importante para o prontuário do dentista. Então, eu devo começar todo o tratamento com uma panorâmica, onde eu vou conseguir documentar qual é a situação bucal desse paciente no início do tratamento. E ao longo do tratamento também, porque a gente tem que documentar o que está sendo feito. E ao término do tratamento também, para que eu possa ter a comparação da evolução do tratamento. Algum tempo atrás, as panorâmicas elas tinham até um pouquinho de limitação, indicação de técnica realmente, porque a gente tinha imagens com um pouquinho mais de dificuldade de visualização, que hoje, com os sensores mais modernos, por exemplo, um sensor DCS, que é um sensor onde a gente tem conversão direta de raio-x em imagem, legal, eu consigo uma imagem de panorâmica com uma qualidade extremamente alta. E muitas vezes eu nem preciso mais complementar a panorâmica com uma periapical, como já foi muito usual antigamente. A panorâmica me dá um ótimo resultado. Mas é assim, a gente sempre tem que trabalhar com indicação. Então, visão inicial do caso, a panorâmica é perfeita. Mas, também, seguindo as diretrizes, as normativas internacionais, se eu fiz a panorâmica e eu vi que o paciente tem um local ali onde eu devo planejar um implante. Daí eu vou e faço uma tomografia específica para a região onde esse implante vai ser planejado. Sim. Ou o paciente tem uma lesão apical, né, vai necessitar de uma investigação endodôntica. A gente faz uma tomografia de pequeno volume e alta resolução daquela região específica. Mas tudo começa da panorâmica. Da panorâmica. Ela é o início de tudo, o início de tudo. A minha pergunta agora é o que garante que essa panorâmica terá uma boa qualidade, né? E quais são os fatores que influenciam para
para o profissional ter um bom laudo também dessa panorâmica? Bom, a gente tem 2 pontos básicos que vão interferir diretamente em qualidade de imagem. E daí isso entra para a panorâmica e para os outros exames também. Primeiro ponto é a técnica. Então, a técnica tem que ser executada corretamente, Sim. minuciosamente, posicionamento do paciente corretamente, para que eu possa ter uma boa radiografia. Evitar movimentações. A movimentação, o artefato de movimento é um dos vilões da radiologia. Porque a gente acaba, perdendo... Fica tremida a imagem, né? Exatamente, perde a resolução. Daí perde aquela capacidade de ver os detalhes. Hoje a gente considera como uma boa imagem uma imagem que tem um contraste médio, uma densidade média e uma nitidez média. O que significa isso? Que eu tenho que selecionar corretamente os parâmetros de exposição, além de fazer uma técnica correta, selecionar corretamente os parâmetros de exposição, KV, MA e tempo, para que eu consiga ter uma imagem com um contraste satisfatório, com uma densidade satisfatória, com o mínimo possível de ruído, para que eu possa conseguir realizar um bom diagnóstico. Então, tudo isso a gente vai conseguir manuseando o equipamento da maneira correta. A técnica. A técnica tem que ser bem executada. Tanto o posicionamento do paciente bem executado, como também a programação do equipamento tem que ser corretamente realizada. Mais uma vez, de acordo com as características do paciente. Né? O paciente que vai ser atendido. Então, eu costumo brincar que radiologia não tem receita de bolo. Tudo tem que ser feito de acordo com as características específicas daquele paciente. E daí que está o X da questão. Porque se a pessoa que está por trás, não necessariamente posicionando o paciente, muitas vezes o posicionamento acaba até sendo feito pelos técnicos. Sim. Mas se o dentista, se o radiologista que está por trás, supervisionando esse atendimento, não está ali, presente, dando as diretrizes do que precisa ser feito, escolhendo os parâmetros de exposição, escolhendo os protocolos de maneira correta, a radiologia vira simplesmente o apertar do botão. E o equipamento não é tudo, né? É 50%, 50%. O equipamento é maravilhoso. Hoje em dia eles são muito melhores do que eram antigamente, porque antigamente o técnico tinha que ser bom pra caramba, né? Pra conseguir. Tinha que ser muito bom. Hoje tem muitas funções do equipamento que já são mais automatizadas, usa-se inteligência artificial e tudo mais. Mas se o ser pensante que está ali por trás não faz o seu trabalho, não adianta em nada. O equipamento pode ser o melhor do mundo, e nós temos um ótimo equipamento, mas ele não vai conseguir fazer sozinho o seu trabalho. Então, todo esse conhecimento que está por trás, esse conhecimento técnico, científico e prático do radiologista é extremamente importante para que ele consiga extrair o melhor daquela radiografia para fazer o diagnóstico daquele paciente. E entrando um pouquinho mais sobre o laudo, quais as ferramentas que você acredita que sejam importantes, os softwares que sejam importantes para poder fazer esse laudo, Olha, depois que eu já fiz a aquisição de imagem corretamente, que eu tenho a melhor radiografia possível, radiografia ou tomografia possível para aquele paciente, a gente ainda tem uns recursos dos softwares. Sim. Que eu brinco que não fazem milagres, eu não vou conseguir transformar uma radiografia, uma tomografia ruim numa tomografia boa no software, mas a gente consegue melhorar o que já está bom. Legal. Então, pensando numa imagem 2D, a gente vai conseguir trabalhar com ajustes de brilho, contraste, filtros, principalmente um filtro de nitidez, que ainda melhora mais a qualidade de imagem. Então, desde que a imagem esteja bem posicionada, com os parâmetros corretos, a gente consegue deixar ela ainda melhor. Os filtros, inclusive, muitas vezes usados nos laudos, a gente aumenta contraste, a gente inverte preto com branco, a gente coloca a imagem em alto relevo, a gente consegue fazer alguns artifícios na imagem direcionando a resposta de determinada dúvida clínica que eu tenha. Então, eu vou lá, manipulo um pouquinho a imagem, vejo o que precisa ser visto e depois eu volto ela para o original. Então, esses filtros são extremamente importantes quando a gente está fazendo o laudo. Pensando em tomografia, eu acho extremamente importante a gente conseguir trabalhar com vários parâmetros de espessura e espaçamento entre os cortes, que também vão ajudar a visualização de mais detalhes quando necessário. Então, essa versatilidade de software é bem importante. E a versatilidade também em montar os templates tomográficos é bem legal. Conseguir fazer navegação das imagens em diversos planos, gerar templates com imagens em cortes em diversos planos, personalizar esses templates é bem importante. Então, quanto mais flexível for o programa, melhor.
mais a gente vai conseguir trabalhar melhor com a imagem. Ali a imagem, o laudo, enfim, o trabalho ali do profissional, né? Exatamente, a gente vai conseguir ressaltar ainda o que tem de melhor, né? Mostrando os detalhes que vão ser mais relevantes para o diagnóstico daquele paciente. Legal, muito bom. E doutora, no mercado atual a gente vê muitos dentistas, né, adquirindo equipamentos extra-orais, intra-orais. Como você enxerga o papel do radiologista nesse cenário, nesse novo cenário? Olha, hoje é uma realidade, né? Em alguns países isso já é fato, né? Os dentistas têm os equipamentos nos consultórios e no Brasil isso está se tornando uma realidade também. Cada vez mais, né? Nós estamos partindo para esse novo mundo onde boa parte dos clínicos vão ter os equipamentos de imagem dentro dos seus próprios consultórios. Tem alguns radiologistas que enxergam isso com medo. Eu não enxergo isso com medo. Eu acho que é uma parceria que vai precisar ser realizada. Então, se o dentista está achando que ele vai investir no equipamento, que ele vai apertar o botão e a radiografia, a tomografia vai sair perfeita para ele analisar, ele está equivocado. A gente já entendeu que não. Não vai acontecer. Mas ele vai precisar de um apoio de um radiologista de confiança para que ele possa manusear o equipamento da melhor forma possível. Então, não sou eu que estou falando, mas tem diversas diretrizes que sempre vão dar as normativas do que precisa ser feito. E nessas normativas, a gente sabe que para você trabalhar com exames por imagem, você tem que ter um conteúdo básico bem aprofundado. Você tem que entender de física da radiação, produção de raio-x, propriedades dos raios-x, radioproteção. Tem muita base que a gente tem que ter aprofundada, né? Um conhecimento básico aprofundado que eu preciso ter para trabalhar com esses equipamentos. Coisa que, de modo geral, o dentista não tem. A gente não aprende isso na faculdade. É verdade. Mesmo nos cursos de especialização de outras áreas, não aprende-se isso. Então, você pode ser o melhor implantodontista do mundo, o melhor ortodontista do mundo, o melhor cirurgião do mundo, que você não vai ter essa base de radiologia. Mas isso não é um problema. A gente tem que trabalhar sempre em parcerias. Então, cada um oferece o que sabe de melhor. Para somar. Exatamente, para somar. Então, eu acho extremamente importante e interessante esse mercado que está surgindo. É muito rápido para o paciente, é muito mais prático, o paciente não precisa se locomover e tudo mais, mas o dentista vai precisar do suporte do radiologista, ele não vai conseguir sozinho chegar nos melhores resultados. Até chega, faz uma radiografia? Faz. Aperta o botão, sai uma radiografia? Sai, o equipamento é bom para isso. Mas não vai sair a melhor radiografia, não vai sair a melhor tomografia. E buscando atender o paciente, né, da forma com que ele merece, com a individualização que ele merece. É importante, né, que se saiba fazer toda essa parte técnica, né? Exato, até pra gente conseguir escolher a melhor técnica possível, para conseguir o melhor diagnóstico possível para aquele paciente de forma individualizada. Sim. Então isso é muito importante. Tem vários e vários pontos que a gente tem que seguir. Então, trabalhando, por exemplo, com equipamento multifov, tomografias computadorizadas que podem ser feitas em diversos FOVs no mesmo equipamento. Qual vai ser o melhor FOV que eu vou escolher? Depende da região que precisa ser observada. Sim. Então, se, por exemplo, a intenção é visualizar um dente, primeiro molar superior, eu vou fazer a tomografia dessa região, eu não vou fazer uma maxila, nem uma maxila e mandíbula, muito menos um crânio todo. Porque quanto menor o FOV, menor vai ser a dose de radiação que o paciente vai receber. Então, isso é extremamente importante. Sim. Por outro lado, se eu estou pensando numa orto 3D, aí eu preciso do crânio todo. Porque daí eu necessito desse campo de visão grande, dessa área de visualização extensa, para que o diagnóstico seja feito de forma correta. Cada especialidade, cada indicação clínica tem um protocolo que vai ser seguido. E isso que é interessante, porque aí a gente consegue dar essas diretrizes para o clínico do que ele deve fazer, como ele deve fazer, qual é a melhor forma dele operacionalizar esse equipamento, né, para que ele consiga adquirir o melhor exame possível para aquele paciente. Os recursos tecnológicos, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ter. Sim. Então, né, pensando em qualquer equipamento da nossa linha de produtos, a gente vai ter, com certeza, um resultado tecnológico excelente, extremamente satisfatório. Mas, mais uma vez, o ser pensante ali por trás, ele tem que estar capacitado, ele tem que ter o know-how, o conhecimento para que ele consiga extrair o melhor do equipamento, que ele saiba direcionar tamanho de FOV, protocolo que vai ser utilizado, indicação de técnica, posicionamento, otimização de dose.
tudo conforme as normativas, fatores, né? tudo conforme as diretrizes internacionais, né? Daí Muito a gente bom. vai conseguir trabalhar com segurança, tendo um bom resultado, entregando o melhor possível para o nosso paciente, que é esse o intuito que a gente tem, né? Esse é o objetivo, né? Esse da é o odontologia. Sim. Né? Então, acho que muito bom. Acho que a última pergunta, né, que eu queria que você compartilhasse com a gente, depois dessa super aula que a gente teve aqui de conhecimento técnico e científico, o que você vê hoje, né, dentro do mundo da radiologia mesmo, de diferente que pode estar surgindo, ou de repente um burburinho, né? Eu sei que você dá aula também. E como que você enxerga hoje a radiologia mesmo aqui dentro do nosso âmbito? Olha, a radiologia odontológica, ela está cada vez mais especializada, né? E cada vez mais competitiva, inclusive. Então, é extremamente importante que os profissionais busquem sempre pelo melhor da tecnologia, não esquecendo sempre de se atualizar cientificamente. Então, eu acho que essa combinação é a combinação perfeita. Hoje, é a fórmula do sucesso. É a fórmula do sucesso. Hoje, a radiologia, por muitos e muitos anos, ela foi muito focada em diagnóstico. E ainda é o foco principal da radiologia, é o diagnóstico por imagem, o diagnóstico complementar, feito através dos exames, para auxiliar o diagnóstico clínico. Porém, nos últimos anos, tem surgido o uso da radiologia, principalmente das tomografias associadas aos escaneamentos intraorais, visando também o planejamento. Legal. Então, a gente não está mais só no âmbito do diagnóstico, que é extremamente importante e sempre será, mas agora a gente também tem um novo nicho de mercado, que é o nicho de planejamento digital. Então, juntando as imagens das tomografias computadorizadas com escaneamento intraoral, eu consigo planejar virtualmente o caso antes de executar o tratamento do paciente. Perfeito. Trazendo muito mais previsibilidade, sucesso e uma agilidade muito mais rápida para o tratamento. Então, a gente consegue planejar, por exemplo, guias cirúrgicas para a instalação de implantes. A cirurgia de implantes em si fica muito mais rápida, muito mais prática. O tempo... Você otimiza o tempo. Exatamente. Você gasta, entre aspas, tempo. Não gasta, na verdade, né? Você está ganhando. Você investe tempo no planejamento e consegue fazer o ato cirúrgico muito mais rápido. Endodontia também, hoje, se trabalha com guias. Então, guias para endodontia, nos casos mais complexos, tem sido muito utilizado. Ortodontia 3D, agora com o SureSmile, a gente está falando muito disso. Então, a tomografia é extremamente importante para um correto planejamento da ortodontia de modo geral, seja ela convencional, seja ela com os alinhadores. Visualização das raízes. Não deixou de ser necessária. Pelo contrário, até mais. É mais, porque a gente precisa cada vez mais visualizar posicionamento de raiz, tábua óssea, se tem alguma alteração na região, alguma patologia, tudo isso precisa ser pensado antes da movimentação dos dentes. Então, o planejamento baseado nos exames por imagem é extremamente importante. Eu enxergo isso como o nicho do futuro. Diagnóstico sempre foi e sempre será o carro-chefe da radiologia. Mas o planejamento, ele está cada vez mais fazendo parte da nossa rotina. Muito legal. Legal, né? Doutora, muito obrigada. Foi excelente o conteúdo, o nosso bate-papo. A gente vai ter muitas outras oportunidades de conversar. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a atenção de todos que estão aqui nos assistindo, a Aline e Dentsply Sirona pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E é sempre um prazer falar das coisas que a gente gosta, né? Então, sempre que precisar, conte comigo. Estamos aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal, também de casa. E até mais.